Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 7 de segunda carta aos Coríntios. Hoje aqui, uniformizada, hoje a gente pode. Passamos mais uma e nem foi apertado. Enfim, brincadeira, não tô com essa blusa por acaso. Hoje, muito provavelmente, eu vou falar algo lá no meu Instagram, então se você não segue lá, já corre pra lá. Vou falar um pouquinho o propósito dos vídeos que a gente começou e das próximas eleições. Já estamos aí chegando e muita coisa acontecendo, né? Então, quando eu comecei, como vocês sabem, esse é um canal onde a gente lê um capítulo da Bíblia por dia. E quando eu comecei com a intenção de doutrinar as pessoas na palavra de Deus. Por quê? Porque eu vi que o PT conseguiu fazer isso pro lado deles, né? Para as pautas deles. Então, a gente isso foi ali no final de 2021, 2022, não lembro, quando, assim que o Bolsonaro perdeu. Então eu coloquei isso no meu coração. Não vou nem falar que foi Deus que colocou isso no meu coração, não foi. Não sei se foi, né? Mas eu senti de começar isso, de falar o que então a tua palavra diz. Então a gente vai seguir por esse caminho, eu e quem mais vier atrás, quem mais quiser. Eu comecei então no Instagram, comecei desde Gênesis, e aí a gente agora tá aqui no na segunda carta aos Coríntios, né, capítulo 7, e pretendo chegar até o final. Estamos chegando em breve, acredito que antes das eleições. Mas hoje eu vou relembrar um pouco sobre isso, porque estão acontecendo algumas coisas, alguns fatos que estão nos desvirtuando também, né? Então, é sempre bom a gente estar ligado, né? Então, isso daqui nunca não foi iniciado, não foi gerado a partir de um partido, ou de uma pessoa, ou de um nome, ou de algo assim. É sempre sobre a palavra, é sempre sobre Deus. E o que é certo? O que é o certo a se fazer? O que é o certo? Como nós podemos... Ontem eu tava ouvindo no carro. Eu ouço rádio, gente. É porque eu não tenho Spotify, né? Não tem aqueles negócios. Eu tenho um radinho normal no meu carro, então eu estava ouvindo o rádio e eu ouço só Sara Nossa Terra. Por quê? Porque é a única rádio crente, eu não vou ouvir rádio secular. E aí é a única que eu conheço, é a única que sintoniza. Inclusive eu tô ouvindo até uma música do Bispo Rodovalho, que as músicas ficam na minha cabeça. Meu Deus, Marina, verdade. Mas enfim, eu acho sensacional a maneira como eles, tipo, são inteligentes, têm tudo na vida, poderiam estar fora do país, gastando seu dinheiro, fazendo mais dinheiro, fazendo o que... Não estou comentando aqui a respeito da doutrina deles, da igreja deles, não vou na igreja deles, não fui uma vez, não é o meu, não curti muito, mas eu acho incrível a visão que essas pessoas têm, a maneira que eles se dedicam, a maneira que eles se entregam ao país, ao Brasil, e em todas as esferas, em todas as áreas. Eles lá na rádio, eles falam sobre finanças, sobre tudo, sobre vida empresária, sobre o que mais? Sobre esporte, futebol, jornalismo, vida de crente, tudo você encontra lá. Então, eu sou assim, eu realmente... gosto desse tipo de visão. Acho sim que o cristianismo tem sim que se infiltrar em tudo quanto é coisa. E ontem eu tava, né? Eu comecei aqui falando que ontem eu tava ouvindo uma palavra da pastora, da bispa Lúcia, e falando, né? Como eles são inteligentes, né? Porque eles estudam assim. O bispo Rodovalho tem até um livro ali
que ele fala, tipo, combate a medicina com a Bíblia. Então, eles são muito inteligentes. E ela falando um pouco sobre como foi constituída a nação de Israel, como cresceu, como se expandiu e como hoje é o que é, né? Além daqui da Bíblia, sim, mas eles usaram de métodos, de estratégia, enfim. A palavra foi incrível, incrível. E eu nem sei por que eu comecei a falar sobre isso. Ah, deve ser porque eu tava falando sobre a gente falar, né, sobre como ter esse país grande, né, como tornar a nossa nação grande. E uma coisa que ela falou que ficou no meu coração, que eu acredito muito nisso, é assar a nossa terra quando a gente morrer, né, ela e o bispo Rodovalho, quando a gente morrer, eu quero que assar a nossa terra continue incendiando as gerações, eu quero que isso se expanda. Então a gente vê que eles, né, têm essa visão ampla aí do reino de Deus. Então, eu acho que é como a gente deve ter, e é como o propósito da leitura da Bíblia diária, do capítulo diário, foi feito com essa intenção de nos tornar uma nação grande, nos tornar uma nação onde todas as esferas são contagiadas pela palavra do Senhor. Então, se eu tiver 30 pessoas aqui, cada uma de uma área, então tá perfeito, gente. Vocês manifestem a palavra de Deus aí na área de vocês, compartilhem, que isso vai se tornar grande. A palavra de Deus é como um fermento, que quando ela chega ali, né, aquilo vai crescendo e se expandindo. Então, é esse o nosso propósito e hoje eu vou relembrar um pouquinho sobre isso lá no meu Instagram, vou estar tentando aí compartilhar algo que está no meu coração, que ontem bateu pesado diante de algumas controvérsias que estão acontecendo. Meu Instagram, ele fica aí na minha página, né? Mas para quem não sabe é Nina Avelar. Então, meu apelido de Marina é Nina, com N, e com 2 S no Avelar, beleza? Segue lá. Vamos começar orando para a gente ler aqui o capítulo 7, para eu já fazer isso. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Senhor, obrigada mesmo, Deus, porque o Senhor é o Senhor desta nação, porque o Senhor é o Deus do qual nós confiamos e nós fazemos menção. Obrigada, Deus, pela vitória do Brasil de ontem. Ah, Marina, por que isso é importante? Isso nem é importante, mas obrigada por cada jogador, por nenhum ter ficado lesionado, porque o Neymar voltou. Nossa, parece tão fútil a gente orar por essas coisas, mas o Senhor tem me levado a orar, sabe, quando eu estou no meu secreto. Então eu quero, sabe, Deus, compartilhar aqui um pouco dessa oração, desse tipo de pedido, dessas coisas que parecem distrações ou coisas pequenas, sabe, diante de tantas dificuldades. Mas se o Senhor nos leva a orar sobre isso, Deus, é porque o Senhor tem um propósito nisso. Então eu coloco tudo diante de Ti, Te agradeço, Te louvo, Te exalto e Te peço, Deus, para que o Senhor continue fazendo através de cada área, Deus, da nossa nação, sabe, Deus, a diferença. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, sabe, Deus, nós Te coroamos, nós colocamos o Senhor no centro, no trono das nossas vidas, da nossa nação, da nossa casa, do nosso país, de tudo que temos, de tudo que somos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, só o Senhor governa com justiça e equidade. Deus, em nome de Jesus, nos ensina mais a respeito da Tua palavra e nos faz aplicar no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, dá-nos o Teu Espírito Santo neste momento. É o que eu oro que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Passei muito do tempo, vamos. Então vai dizer assim: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós, por isso purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele.
deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não casamos a desgraça de ninguém, não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso, agora estou mais feliz ainda. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido, mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agradam a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda, vendo a alegria de Tito, pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. Eu havia falado muito bem de vocês a ele e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês. Assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Uau, olha que legal, gente. Eu gosto sempre de lembrar, um pouquinho antes da primeira carta aos Coríntios. Então, foi ali uma carta mais de Paulo corrigindo algumas coisas, algumas falhas de caráter daquelas pessoas, daquela igreja. E aí se estendeu, e aí no final da primeira carta aos Coríntios ele começa com um assunto mais profundo. Mas a segunda carta aos Coríntios, e a gente, pelo que consta aqui, que eu já comentei aqui antes, Paulo escreveu outra carta, que é essa que ele menciona aqui, que não chegou a vir para a Bíblia, compor a Bíblia, ou por ter se perdido, ou porque estava muito desgastada, enfim. Fala na referência, em várias coisas que a gente vai ler, a gente vai ver que essa carta não chegou a entrar. Mas parece que foi uma carta muito dura também, sobre uma pessoa específica e tal, enfim, aquilo lá causou um constrangimento muito grande. E aqui então Paulo está escrevendo falando da reação deles, e parece que foi Tito, A gente vai ler mais para frente um pouquinho sobre Tito, sobre a carta que Paulo deixa para Tito. Mas foi Tito a entregar essa carta, a ser recebido ali, a ver os ânimos ali de como estavam, como aquelas pessoas tinham acatado, aquelas orientações de Paulo, enfim, aquela carta dura também. E aí, quando ele volta trazendo boas novas, Paulo fica contente, fica aliviado de que, aquilo lá não fez eles
se quebrarem, se partirem, né, ficar pior as coisas, muito pelo contrário, aquela carta, ela produziu coisas boas, né, e frutos de arrependimento, frutos de salvação, né? Então, além disso, Paulo aqui nesse capítulo, ele também vai falar sobre como eles trataram a Tito, como eles receberam com a hospedaria, não, como é que se... hospitalidade, né? Então, isso tudo faz parte da vida do cristão. Isso tudo vai ali falar a respeito, né, vai ser o termômetro que mede ali a maturidade de um cristão, né? E Paulo, só pra gente finalizar, eu acho muito interessante que Paulo, ele sempre mostra, demasiado amor por essa igreja, demasiado amor por essas pessoas, e não só por essa, por qualquer uma que ele passou e que ele tenha constituído ali, né, plantado uma igreja, sabe, e ele vai virar e ele vai sempre relembrar de como ele só fez bem, de como ele não se aproveitou, sabe, gente? É porque hoje em dia as pessoas estão se aproveitando do cristão. Hoje em dia as pessoas estão, sabe, tirando proveito do nome de Jesus. E nós não podemos deixar. E aí ele vai falar, para finalizar agora, ele vai falar assim, ó: deem um lugar para nós no coração de vocês. Ou seja, ainda que ele encontrasse algumas resistências, ele queria a abertura do coração daquelas pessoas. Ele vai falar: nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Isso é muito importante, a gente começar a perceber sobre isso no cristianismo. Quem está tentando tirar proveito, quem está tentando tirar vantagem do nome cristão, do nome de Jesus, quem está causando a desgraça, quem está prejudicando e o que é pior, usando o nome de Jesus. Então eu quero que hoje a gente fique com essa reflexão. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.